Boa noite a todos. Então, nós vamos fazer hoje o tema 10. Estamos começando um novo ano da doutrina espírita. Hoje veremos o primeiro trimestre do ano de 1860. Esse trimestre tem 27 artigos. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre 3 deles. Assim, tem 24 artigos muito bons para serem lidos e aprendidos com ele. Então, sempre estamos colocando da possibilidade de baixar essas revistas espíritas ou no site da Federação Espírita Brasileira, ou no site da Biblioteca Virtual Espírita, ou em outro site, e acompanhar lendo todos os artigos, são muito bons. Então, nós vamos começar pelos artigos utilizados nas obras básicas. Então, o artigo Os Espíritos Glóbulos, que constou da Revista Espírita de fevereiro de 1860, Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6º, das manifestações visuais, no item Espíritos Glóbulos. No artigo Os Médiuns Especiais, também de fevereiro de 1860, Kardec incluiu também no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16º, dos Médiuns Especiais. O artigo Comunicações Espontâneas obtidas nas sessões da sociedade, a partir do final do ano anterior, Kardec começou a publicar muitas comunicações espontâneas. Então, tem uma comunicação de Chateaubriand, O Tempo Presente, que Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31º, Dissertações Espíritas, no item Acerca do Espiritismo. No artigo A História de um Condenado, que nós vamos trabalhar primeiramente agora no estudo, tem diversas perguntas a São Luís, e uma delas Kardec incluiu no Livro dos Espíritos, no quarto livro, na Esperanças e Consolações, no segundo capítulo da Penas e Gozos Futuros, sobre a questão 1005, que vai falar se o tempo para um espírito, ele vê o tempo de forma mais curta ou mais longa que aqui entre os encarnados. Então, nós vamos começar com uma história de um condenado, que é um artigo de fevereiro de 2020. Um membro da Sociedade Espírita de Paris mandou essas informações. Então, ele escreveu o seguinte: numa pequena casa perto de Castelnaudary, havia ruídos estranhos e diversas manifestações que faziam olhá-la como assombrada por um mau gênio. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848 e se colocou um grande número de imagens de santidade. Desde então, o Sr. D, querendo nela habitar, fez reparos e retirou todas as gravuras. Ele morreu subitamente há alguns anos. Seu filho, que a ocupava ainda há pouco tempo, recebeu um dia, entrando num apartamento, uma vigorosa bofetada dada por mão invisível. Não mais quer morar na casa. Há na região uma tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido nessa casa. São Luís, essa foi a comunicação da pessoa, da sociedade. Então, Kardec continua. São Luís, interrogado sobre a possibilidade de evocar o aplicador da bofetada, respondeu que era possível. O espírito chamado se manifestou por sinais de violência. O médium foi tomado por uma agitação extrema. 7 ou 8 lápis foram quebrados. Vários foram lançados contra os assistentes. Uma página foi rasgada e coberta por traços insignificantes. Traçados com cólera, todos os esforços foram improdutivos para acalmá-lo. A São Luís, Kardec perguntou a São Luís:
terias a bondade de nos dar algumas informações sobre esse espírito, uma vez que não pôde ou não quer dá-las ele mesmo? Então, São Luís falou: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemos-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever. Apesar de tudo que lhe foi dito, ele tem seu livre-arbítrio. O infeliz dele faz um triste uso. Então, é sempre importante nós lembrarmos disso, né? Que Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Desde que aquele livre-arbítrio só esteja nos prejudicando, se nós insistirmos em fazê-lo, a gente acaba conseguindo. Para que eu prejudique outra pessoa, Deus só vai permitir eu usar meu livre-arbítrio de forma não boa quando aquele meu ato, mesmo não sendo bom, vai gerar algum bem para aquela pessoa. Então, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado, que Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Faz muito tempo que ele está morto como homem. São Luís não deu de graça a informação e falou: tomai vossas informações. Foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Que era quando vivo? São Luís continuou não dando de graça a informação. Sabê-lo-eis por vós mesmo. Portanto, é ele que assombra esta casa agora, sem dúvida, uma vez que foi assim que eu vos fiz designá-lo. Os exorcismos que se praticaram, portanto, não puderam expulsá-lo de nenhum modo. Ele foi alguma coisa na morte súbita do senhor D, né, que foi aquele primeiro que foi morar na casa lá, depois o filho levou a bofetada. Ele falou: sim. De que maneira pôde contribuir para essa morte? Pelo medo. Foi ele quem deu a bofetada ao senhor D, filho? Ele põe D, assim, reticência, que ele não, logicamente, quis deixar em sigilo os nomes, né? Ele falou: sim. Poderia dá-la aqui em qualquer um de nós? Ele falou: mas sem dúvida. E o desejo para isso não lhe faltaria. Por que não o faz? Não lhe é permitido. Então, voltando àquela questão do livre-arbítrio, né? Os espíritos estão ali em nome de Deus. Então, ele tem um livre-arbítrio, ele não quis escrever, mas atacar aqueles que queriam lhe fazer o bem, não. Haveria um meio de fazê-lo mudar desta casa, e qual seria? Resposta: são de São Luís. Se você quiser desembaraçar-se de obsessões de semelhantes espíritos, isso é fácil, orando por eles. É que se negligenciem fazê-lo. Preferem-se amedrontá-los com fórmulas de exorcismo que os divertem muito, não servem para nada. Esse espírito é suscetível de melhorar-se, porque ele designou o espírito como um monstro agora há pouco, né? Ele falou assim: por que não? Não o são todos aqueles como os outros? É necessário, contudo, esperar dificuldades. Mas, por perverso que seja, o bem dado para o mal acabará por tocá-lo. Que se ore primeiro, que se evoque em um mês. Podereis se julgar da mudança que se operará nele. Esse espírito é sofredor, infeliz. Podeis nos descrever o gênero de sofrimento que ele suporta? Ele está persuadido que deve permanecer na situação que se encontra durante a eternidade. Esse é o maior, vamos dizer, o maior sofrimento de um espírito que está em desequilíbrio no plano espiritual. Ele achar que aquilo é eterno, que nunca vai passar. Ele vê constantemente o momento em que cometeu o seu crime. Toda outra lembrança lhe foi retirada e toda comunicação com outro espírito interditada. Ele não pode na Terra ficar senão nessa casa, e se está no espaço, está nas trevas e na solidão. Ou seja, ele está só naquela casa. Quando ele se afasta, ele pode se afastar? Pode. Só que fica tudo escuro, ele não vê nada. E eu refletindo um pouco sobre esse fato, como Deus não castiga, na verdade, nós fomos pensar, Deus estava o protegendo. Por quê? Porque ele é um espírito que não tinha se arrependido de nada do que fez,
E ele podia cair nas mãos de espíritos muito perversos, que poderiam utilizá-lo para fazer coisas que só iam prejudicar a sua situação. Então, para que isso não ocorresse, era melhor ele ficar ali até o sofrimento da solidão pudesse realmente fazê-lo começar a arrepender-se. De onde veio antes de sua última encarnação, a que raça pertencia, teve uma existência entre os povos mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduo se encontraria? Isso depende dele e do arrependimento que sentir. Sempre os espíritos estão falando, diversas comunicações nós já colocamos aqui, né? Que o arrependimento é tudo para o princípio da melhoria do espírito. Lógico que vai ter que reparar pelo amor depois, mas primeiro arrepender-se. Aí ele foi evocado na casa do senhor F e da senhora F, que eram participantes da Sociedade Espírita de Paris. Evocá-lo antes daqueles 30 dias que São Luís falou para a sociedade evocá-lo. Ao espírito familiar, o senhor F perguntou: pode nos dizer alguma coisa do espírito de Castelnaudari? Aí o espírito familiar falou: evoque-o. Será mal? Ele falou: tu o verás. O que é preciso fazer? O espírito familiar falou assim: não lhe fale se nada tem a dizer-lhe. Ou seja, se você não conseguir falar nenhuma palavra boa para ele, não fale nada. Se lhe falarmos para compartilharmos as suas penas, isso lhe fará bem? A compaixão sempre faz bem ao infeliz. Então, ele foi evocado, evocação do espírito de Castelnaudari. Ele já chegou respondendo: que queres de mim? O senhor F falou o seguinte: nós te chamamos com o objetivo de ser-te útil. Ele falou: vossa piedade me faz bem, porque eu sofro. Como eu sofro. Que Deus tenha piedade de mim. Perdão, perdão. Nossas preces te serão salutares? Ele falou: sim, orai, orai. Pois bem, nós oraremos por ti. Obrigado. Tu, pelo menos, não maldizes. Por que não quiseste escrever na sociedade quando foste chamado? Maldição! Maldição sobre quem? Sobre mim, que expio bem cruelmente crimes onde minha vontade não teve senão uma fraca parte. Então, Kardec colocou uma nota dizendo que, ele fala assim, dizendo que sua vontade não é senão uma fraca parte em seus crimes, ele quer atenuá-los, como se soube mais tarde. Se te arrepende, será perdoado. Ele falou: nunca. Não te desesperes. Eternidade de sofrimentos, tal é o meu quinhão. Orou-te por ti desde ontem à noite. Sim, mas eu sofro ainda mais. Nota, essa circunstância foi explicada mais tarde. Deve-se fazer alguma coisa com relação à casa onde estás instalado? Ele falou: não. Não me fale mais dela. Perdão, meu Deus. Eu tenho sofrido bastante. Tens de ali permanecer? Ele falou: a isso estou condenado. E para que tenhas constantemente teus crimes sobre os olhos? Ele falou: é isso. Não se desesperes. Tudo pode ser perdoado no arrependimento. Ele respondeu: não há perdão para Caim. Aí, seu F já perguntou: por que mataste teu irmão? Ele falou: nós somos todos irmãos. Ele não se abriu. Terceira sessão. Ele apareceu. Foi evocado de novo pelo seu F. Começas a ter esperança? Ele falou: sim, meu arrependimento é grande. Qual era seu nome? Ele falou: sabê-lo-ei mais tarde. Há quantos anos sofreis? 200 anos. Em que época cometeste o crime? Em 1608. A gente estava em 1860. Na quarta sessão, ele foi evocado, ele já chegou falando: obrigado, Hugo. Hugo era o nome de batismo do senhor F. Quereis nos falar do que se passou em Castelnaudari? Ele falou: não. Fazei-me sofrer quando me falais disso. Isso não é generoso de vossa parte. Aí o senhor F falou assim:
Sabes bem que disso te falamos é com o objetivo de poder esclarecer a tua posição e não para agravá-la. Fala sem medo. Como te deixaste ir cometer esse crime? Ele falou, um momento de descaminho. Houve premeditação? Ele respondeu, não. Aí o Souref, que já tinha uma capacidade boa de análise, né, falou, isso não pode ser a verdade. Teus sofrimentos provam que tu és mais culpado do que o dizes. Saibas que não é senão pelo arrependimento que podes abrandar a sua sorte, e não pela mentira. Vamos, ser franco. Ele falou assim, pois bem, uma vez que eu o fiz, sim, quer dizer, teve premeditação. Foi um homem ou uma mulher que mataste? Um homem. Como causaste a morte do senhor D? Né? Porque ele causou a morte do pai do moço que levou a bofetada. Ele falou assim, ó, eu lhe apareci visivelmente, e sou tão pavoroso de se ver que minha visão o matou. Fizesse de propósito? Sim. Por que isso? Ele quis me desafiar. Ele faria outro tanto se viesse me tentar. É muito importante essa parte. Olha, eu já vi em reuniões mediúnicas, poucas vezes, ainda bem. Muitas vezes o esclarecedor, que também era chamado doutrinador, ele desafia o espírito. Você falou que vai fazer tal, faz agora. Isso é muito ruim. Uma vez eu vi, não estava só aquele doutrinador, tinha mais doutrinadores na sala. O responsável já ergueu na mesma hora e pediu, vamos orar para nós. Por quê? Cria uma situação de desequilíbrio que é muito... A gente não sabe as consequências. Então, não se pode, é falta de caridade isso, né? Se eu fosse morar nessa casa, far-me-ias mal? Ele falou, não, certamente. Tu tens piedade de mim, tu e tu me queres bem. Falando da esposa do senhor F. O senhor né, morreu instantaneamente? Ele falou, não. O medo se apoderou dele, mas ele não morreu senão 2 horas depois. Por que te limitaste a dar um sopro no senhor de filho? Ele deu aquela bofetada, né? Ele falou assim, seria muito ter matado 2 homens. Aí na 5ª sessão, perguntas dirigidas a São Luís. O espírito se comunicou com o senhor, isso na sociedade agora, o espírito que se comunicou com o senhor e a senhora F era de Castelnaudary? Sim, São Luís respondeu. Como ocorre que ele tenha podido comunicar com eles tão prontamente? Na sociedade ele ainda ignorava, não estava arrependido. Arrependimento é tudo. Ora, de novo, São Luís batendo nessa tecla do arrependimento. As informações que deu sobre seu crime são exatas? Cabe-vos procurar, disso vos assegurar, e vos explicar em seguida com ele. De novo, São Luís não dá de graça. Quereis nos descrever o gênero de seu suplício? Aí São Luís fala, é atroz para ele. Ele foi, como sabeis, condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir seu pensamento sobre outra coisa, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Ele está mergulhado na obscuridade quando ele quer se afastar desse lugar de exílio, ou seja, dentro da casa ele vê normal. Afastou-se, não vê mais nada. Eis aqui 2 séculos que está nessa situação. Ele aprecia o tempo como fazia quando vivo, quer dizer, o tempo parece-lhe tão longo ou menos longo que quando vivo, parece ainda mais longo. O sono não existe para ele. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existia e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre o mesmo para todos? Não, certamente. Não ocorre assim, senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, o tempo é algumas vezes mais longo, sobretudo quando sofrem. Essa é a pergunta 1005 do Livro dos Espíritos. 6ª sessão, na casa do senhor F. Podes, pois, deixar agora, quando queres a casa de Castelnaudary? Ele falou, é-me permitido, porque aproveito vossos bons conselhos. Experimentais algum alívio? Ele falou, começo a ter esperança. Se pudéssemos ver-te, sob qual aparência ver-te-íamos?
vermelhas de camisa sem punhal. Porque na primeira vez que ele apareceu lá na sociedade, uma médium vidente viu ele num aspecto muito complicado e segurando um punhal na mão. Por que não terias mais ter um punhal que fizesse dele? Eu o maldigo, Deus poupou-me de sua visão. Se o Senhor dê filho retornasse a casa, tu lhe farias ainda mal? Não, porque estou arrependido. E se quisesse ainda te desafiar? Não me pergunteis isso, não posso dominar-me. Isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. As preces do Senhor de filho ser-te-iam mais salutares que de outras pessoas? Sim, porque a ele que fiz maior mal. Então, da importância da oração no processo obsessivo. Se a pessoa sente que ela está, de alguma forma, sofrendo a obsessão sistemática ou até sofrendo os pensamentos de um espírito em desequilíbrio, a primeira coisa a fazer é orar por ele. Né? Se for uma situação, pedir perdão, pedir o melhor para ele, isso ajuda demais da conta. 7ª sessão, evocação do homem assassinado. Então, eles evocaram aquele homem que foi assassinado lá em 1608. Que nome tinhas quando vivias? Eu me chamava Pierre Dupont. Qual era a sua profissão? Eu era salsicheiro em Castelnaudary, onde fui assassinado por meu irmão. Então, era o irmão dele, por isso que ele falou do Caim. No dia 6 de maio de 1608, por Charles Dupont. Então, o espírito chama Charles Dupont. Meu irmão mais velho, com um punhal no meio da noite. Qual foi a causa desse crime? Meu irmão acreditou que eu queria fazer a corte a uma mulher que ele amava e que eu via muito frequentemente. Mas ele se enganou, porque eu jamais sonhei com isso. Como vos matou, eu dormia. Ele me atingiu na garganta e depois no coração. Atingindo-me, ele despertou-me, quis lutar, mas sucumbi. Vós o perdoaste? Sim, no momento de sua morte, há 200 anos. Com qual idade ele morreu? Com 80 anos. Portanto, não foi punido quando vivo? Não. Quem foi acusado pela vossa morte? Ninguém. Nesses tempos de confusão, dava-se pouca atenção a essas coisas. Isso não teria nenhum objetivo. Em que se tornou a mulher, pouco tempo depois, ela morreu, assassinada na minha casa por meu irmão. Por que a assassinou? Amor enganado. Ele havia desposado antes de minha morte. Por que ele não fala da morte dessa mulher? Porque a minha foi pior para ele. Ao matar o irmão, aquilo ficou muito mais forte na consciência dele do que a morte da mulher. 8ª sessão, eles evocaram a mulher assassinada. Que nome tinhas quando vivieis? Margarete Aider, mulher de Dupont. Quanto tempo estivesse casada? 5 anos. Pierre nos disse que seu irmão acreditava em relações criminosas entre vocês dois. Isso é verdade? Nenhuma relação existia entre Pierre e mim. Não crede nisso. Quanto tempo depois da morte de seu irmão Charles ele vos assassinou? 2 anos depois. Que motivo o impeliu? Ciúme e o desejo de ter o meu dinheiro. Poderia relatar as circunstâncias do crime? Ele me agarrou e me atingiu na cabeça, na sala de trabalho com sua faca de salsicheiro. Como ocorreu que não foi perseguido? Para quê? Tudo era desordem nesses tempos de infelicidade. O ciúme de Charles tinha fundamento? Ela falou, sim. Mas isso não podia autorizá-lo a semelhante crime, porque neste mundo nós somos todos pecadores. Que se pensou na morte de Pierre, ou seja, do cunhado dela, falou, fez-se crer que assassinos que queriam roubar. Nota. Então Kardec coloca, qualquer que seja a autenticidade desses relatos, que não dá para comprovar, logicamente, que parecem difíceis de controlar, há um fato notável, que é a precisão e a concordância de datas e de todos os acontecimentos. 9ª sessão, evocação do Senhor D, aquele pai do moço que morreu de susto lá. Desejamos vos perguntar algum detalhe sobre as circunstâncias de vossa morte. Consentis em nos dar de bom grado. Sabias que a casa que habitáveis era assombrada por um espírito? Sim,
mas eu quis desafiá-lo e errei ao fazê-lo. Teria feito melhor orando por ele. Como esse espírito vos apareceu? A minha entrada em minha casa. Ele estava visível e me olhava fixamente. Não pude escapar. O medo se apoderou de mim. E eu devia expirar sobre os olhos terríveis desse espírito que eu havia desprezado e para o qual me mostrara tão pouco caridoso. Não podia chamar para vos socorrer? Impossível. Minha hora chegara, quer dizer, era o momento da morte dele, mas ele não precisava ter morrido assim. Se ele tivesse que morrer no acidente, ele podia ter escorregado, batido a cabeça numa parede, por exemplo. É que ele provocou aquela situação e isso fez com que, como era a época dele desencarnar mesmo, propiciou isso. E era assim que deveria morrer, ele falou. Sofresses ao morrer horrivelmente. Morrer subitamente, não, 2 horas depois. Que reflexões tinhas em vosso sentido morrer? Eu não pude refletir, estava atingido por um temor inexprimível. A aparição permaneceu até o fim? Sim. Ela não deixou um instante meu pobre espírito. Podeis indicar a data de vossa morte? Sim, no dia 9 de agosto de 1853. Então, Kardec coloca, a data precisa não pode ser ainda verificada, mas ela é exata aproximadamente. 10ª sessão. Tendo ocorrido mais de um mês desde sua primeira comunicação, ele foi chamado de novo na sociedade. Então, as outras foram tudo na casa do Sr. F e agora era na sociedade. Lembrados de ter sido chamado entre nós há mais ou menos um mês, ele falou, como eu esqueceria? Por que não pudesse escrever então? Eu não o queria. Por que não o queríeis? Ignorância e brutalidade. Vossas ideias mudaram desde aquele momento muito. Vários dentre vós se compadeceram e oraram por mim. Entreveste o fim de vossas penas? Ele falou, não ainda. Já é muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, que elas não durarão para sempre. Então, ele já sabia que não era eterno. Para ele foi um alívio muito grande. Quereis nos descrever a situação em que estáveis antes da nossa primeira evocação? Compreendeis que vos perguntamos para a vossa instrução e não por um motivo de curiosidade. Eu vos disse, não tinha consciência de nada no mundo do meu crime e não podia deixar a casa onde o cometera, senão para me elevar no espaço onde tudo ao redor de mim era solidão e obscuridade. Hoje sinto muito mais remorsos, mas como provo minhas comunicações, não estou mais constrangida a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar na terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações, mas então não compreendo. Senão melhora a enormidade de meus crimes. E se sofro menos de um lado, minhas torturas aumentam de outro, pelo remorso, mas pelo menos tenho esperança. Olha que coisa importante, ó. Antes, ele tinha aquela questão de não poder sair da casa. Mas ele não tinha remorso nenhum, a consciência dele não exigia nenhum tipo de reparação, ele não achava que ele tinha feito nada errado, aquilo lá prendia ele lá. Agora, ele já pode sair da casa. O remorso faz com que ele sofra mais do que ele estava sofrendo antes, porque é a dor de ter feito errado. Mas ele tem esperança que isso vai passar. Se antes não tinha esperança, agora tem. Se devias retomar uma existência corpórea, qual escolherias? Não vi ainda bastante, refleti bastante para sabê-lo. Reencontrais vossas vítimas? Ele falou, que Deus me guarde disso. Durante o vosso... Por quê? É difícil demais para ele, né? Porque só vai aumentar o remorso. Durante o vosso longo isolamento, tivesses remorso? Nem o menor. Por isso que dá importância. E foi por isso que tanto sofri. Foi somente quando comecei a prová-los, quando foram provocados com o meu desconhecimento, as circunstâncias que conduziram minha evocação, a qual devo o começo de minha libertação. Obrigado, pois, a vós que tivesse piedade de mim e me esclarecestes. Nota, essa evocação não foi o fato do acaso, como deveria ela ser útil ou infeliz.
os espíritos que velam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram-se que o momento chegara para lhe dar um socorro eficaz. E foi então que prepararam as circunstâncias próprias. Pergunta-se a esse respeito o que teria advindo se não houvesse sido evocado, e o que ocorre com todos os espíritos sofredores que não podem ser, ou não, quais não se pensa, para os quais não se pensa. A isso é respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de assisti-los, mas certamente não é o único. E Deus não deixa ninguém no esquecimento. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas acham que se o espírito não foi levado numa reunião mediúnica, ele não vai ser socorrido. Gente, mas são muito poucas reuniões mediúnicas para 7 bilhões de habitantes. Lógico que sempre os espíritos bondosos vão ajudar. Então, eles são levados, no caso de Kardec, para instrução, no caso do Livro dos Espíritos, para serem ajudados, ao mesmo tempo, servirem de instrução para os médiuns que estão participando ali da reunião, mas são muito poucos em relação ao total de pessoas que desencarnam. Aliás, preces coletivas, Kardec fala, devem ter sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento, sua parte de influência. Lembra que nós vimos na última quinta a necessidade de orarmos pelos que morrem. Agora nós vamos entrar num outro artigo muito interessante. Chama-se O Espírito de um Lado e o Corpo de Outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. O Conde R.C., pessoa de muita inteligência, espírita, pediu uma carta para ser evocado durante o sono, de modo a se obter luzes sobre o fenômeno da manifestação mediúnica de uma pessoa viva. Foram efetuadas 2 entrevistas, dia 25 de novembro e 2 de dezembro de 1859. Então, esse Conde D falou o seguinte, olha, nós tivemos, até está na Revista Espírita, nós não utilizamos esse artigo, acho que de agosto ou setembro de 1859, de uma pessoa que deu a comunicação estando viva, assim, estando encarnado. Mas era muito pessoal. Então, esse conde falou o seguinte, se médicos pedem para que o corpo deles sejam levados para fazer autópsia depois da morte para o progresso da ciência, eu, como espírita, eu me coloco à disposição da sociedade. Sexta-feira, agora, me evoque. Que eu já tenho uma noção melhor dos fenômenos espíritas e vocês vão ter como funciona esse fenômeno da manifestação de uma pessoa encarnada. Então, ele foi evocado. Tens, nesse momento, consciência do desejo que pressasse em ser evocado? Ele falou, perfeitamente. Em que lugar estáis aqui, entre vós e o médium? Vede-vos tão claramente quanto assistis pessoalmente às nossas sessões? Mais ou menos. Um pouco velado. Eu ainda não durmo bem. Depois ele entrou no sono mais profundo, melhorou. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que o vosso corpo ainda está no leito? Ele respondeu, meu corpo não é senão acessório para mim. Neste momento, sou eu, ou seja, o espírito que estou aqui. Poderia vos transportar instantaneamente à vontade daqui para a vossa casa e da vossa casa para aqui? Ele falou, sim. Indo de vossa casa para aqui, reciprocamente, tendes consciência do trajeto que fizeste? Ele falou, eu poderia, mas negligencio fazê-lo, não estando nisso interessado. O estado em que estás é semelhante ao de um sonâmbulo? Ele falou, não inteiramente, meu corpo dorme, quer dizer, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme, suas faculdades orgânicas estão modificadas e não anuladas, é o caso de desdobramento, né? Desdobramento, a pessoa está em êxtase, mas não está dormindo e pode sair do corpo. O espírito de uma pessoa viva, evocada, poderia indicar remédios como sonâmbulo? Ele falou assim, se eu conhecesse, ou se entrasse em relação com o espírito que eu conheço, sim. Do contrário, não. A lembrança de vossa existência corpórea está nitidamente presente na vossa memória? Muito nitidamente.
Poderia citar alguma de vossas ocupações, as mais importantes do dia? Ele falou, eu poderia, mas não o farei. Nós vamos ver por quê. E lamento ter proposto essa pergunta. Então, Kardec coloca, ele havia pedido que ele endereçasse uma pergunta como prova. Mas os espíritos, como espírito, detestam esse tipo de pergunta. Se eu estou falando, você analise o que eu estou falando, se é certo ou errado. Não exija provas. Então, ele falou assim, e como espírito que lamentais a proposta dessa pergunta? Como espírito. Qual a enfermidade que vos contém em casa? Ele falou, a gota. Há um remédio para a gota? Se o conhecesse, seria muito bom indicando, porque seria prestar um grande serviço. Ele falou, eu poderia, mas nisso me guardei bem. O remédio seria pior que o mal. Pior ou não, quereis indicá-lo, salvo não se servir dele. Ele falou, há vários, entre ele o colque. Nota, desperto, o senhor R. reconheceu jamais ter ouvido falar dessa planta como específico antigotoso. Mas olha que interessante, ó. Eu procurei na internet cócon altumar, nale, ou açafrão do prado, é uma espécie de planta com flor. Possuía uso medicinal e venenoso, por isso que ele falou que seria pior para ele do que o remédio, no Antigo Egito e Grécia. E, ultimamente, tem sido estudada pelo seu extrato anticancerígeno, que teria um potencial seletivo em atacar as células tumorais, preservando as células sadias. Mas o que é mais importante agora, ó, dela também é extraída a conchichina, usada em tratamento de gota. Então, ele, como espírito, estava certo, né? Mas, acordando, ele falou, nunca ouvi falar dessa planta. Se em consequência de um movimento brusco se despertasse instantaneamente o vosso corpo, enquanto o vosso espírito está aqui, que resultaria disso? Ele falou, o que é brusco para o homem é bem lento para o espírito, que sempre tem o tempo de ser advertido. Como transmitir vosso pensamento ao médium, atuo sob sua mão para dar-lhe uma direção que facilite por uma ação sobre o cérebro. Servir-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça ou indicar-lhes as palavras que deve escrever, um e o outro, segundo a minha conveniência. Vossa presença aqui fadiga o seu corpo? De nenhum modo. Se no vosso despertar, se vos submeter à vossa escrita, isso vos faria consciência das respostas que acabais de dar, nelas poderia encontrar alguns dos meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco no pensamento de vigília. Por quê? Nós já sempre falamos nisso, né? Ao retornar, mesmo o espírito encarnado ao corpo, mesmo o espírito encarnado só pode ser encarnado, do outro modo seria no sono, né? Mas nesse caso, que ele veio, deu essa comunicação, ele retornando ao corpo, o cérebro vibra numa velocidade muito menor que o perispírito, então se perde demais. Eu não vou tratar da segunda comunicação dele, nem de um doutor de Vidigal, que também foi chamado. Eu preferi trazer para vocês essa conversa de um espírito de uma pessoa viva, que é muito interessante também, nesse mesmo trimestre, quando Kardec estava estudando isso. Então, em março de 1860, a senhorita Indermule, surda-muda, ela é surda-muda de nascença, com idade de 32 anos. Então, perguntaram a São Luís, que o irmão dela estava na sociedade, né? Por isso que ele falou, minha irmã está dormindo, se evocá-la agora, a São Luís. Podemos entrar em comunicação com o espírito da senhorita Indermule? Ele falou, vós o podeis. Aí evocaram-na. Sabeis bem onde estáis nesse momento? Ela falou, perfeitamente. Credes que disso não foi instruído? Ou seja, o espírito que foi lá buscá-la já disse a ela por que ela seria levada ali. Como ocorre que possais nos responder aqui enquanto vosso corpo está na Suíça? Porque não é meu corpo que vos responde, de resto ele está perfeitamente incapaz. Vós o sabeis. Que faz seu corpo nesse momento? Ela respondeu, ele dorme. Ela está com boa saúde? Ele falou, excelente. Nota, o irmão da senhorita que estava presente confirma que, com efeito, ela está com boa saúde.
Quanto tempo gastaste para vir da Suíça até aqui? Ela falou assim, um tempo inapreciável para vós. Vistes o caminho que percorreste para vir aqui? Ela falou, não. O que aconteceria se o vosso corpo viesse a despertar enquanto nos falais? Ali eu estaria. Então, o espírito tem condição de voltar imediatamente. Não tem como o espírito perder a vida fora do corpo. Ele sente qualquer perigo e volta, em milésimos e milésimos de segundo. Ouvis o ruído que faço nesse momento batendo. Ela falou assim, ó, ouvis o ruído que faço nesse momento batendo? Ela falou assim, ó, eu não sou surda aqui. Como disso vos dai conta, uma vez que não tendes para comparação a lembrança do ruído, que ela era surda de nascença. No estado de vigília, ela falou assim, eu não nasci ontem, ou seja, ela teve outras vidas. Né? Ouvis a música com prazer, com tanto mais prazer como isso há muito tempo não me ocorre. Cantai-me, pois, alguma coisa. Aí fala-se para ela, lamentamos não poder fazê-lo nesse momento, que não haja aqui um instrumento. O fonógrafo foi inventado 17 anos depois, para vos proporcionar esse prazer. Mas nos parece que vosso espírito, libertando-se de todos os dias durante o sono, deveis transportar-vos para lugares onde possais ouvir a música. Ela falou, isso me acontece bastante raramente. Eu até pensei assim, ó, se eu estou lá, eu canto a capela, pelo menos uma música para esse espírito. Já aconteceu, não que o espírito pediu. Não sei que situação, estava na reunião mediúnica, eu comecei a cantar. A pessoa pediu que alguém cantasse alguma coisa. Eu cantei a capela. Como podereis responder em francês, uma vez que estáis na Alemanha, que não sabeis a nossa língua? Ela falou assim, ó, o pensamento não tem língua. Eu comunico ao guia do médium que o traduz na língua que ele é familiar. Então, até o Donizete, que é o nosso diretor de doutrina, já respondeu sobre isso a nós, de que não todos os casos de transmissão de pensamento, só para espíritos bem superiores, mas no dela, ela não transmitia diretamente ao médium, ela transmitia o pensamento ao espírito familiar do médium, que era mais evoluído, e este falava em francês com o médium. Qual é esse guia que ele ia falar? Seu espírito familiar. É sempre assim que recebeis as comunicações de espíritos estranhos. É assim que os espíritos falam todas as línguas. Qual é a causa da enfermidade que vos afeta? Uma causa voluntária. Então, olha que interessante, né? É até comum ter comunicações de espíritos vivos numa reunião mediúnica. Mais comum até é quando, aqui no Jesus Nazaré, eu vi diversas vezes já, nós estamos evocando alguém que está hospitalizado em coma. Então, não é nem tão raro. Essa pessoa vem, se comunica e fala como ela está, muitas vezes ela está muito aflita, aí o orientador tenta acalmá-la. Então, ela estava lá em coma, a mesma coisa de estar dormindo, né? E evocando os espíritos da reunião, vão lá, buscam ela, para que ela seja esclarecida, seja confortada. Isso já é até comum no Jesus Nazaré. Então, eu vou parar por aqui, vou passar... Eu adentrei 3 minutos no tempo de vocês. Se alguém tiver alguma contribuição a fazer, alguma pergunta, fiquem à vontade. Enquanto o pessoal pensa, Edson... Pois não, Dona Vicente. Primeiro, lembrando que este assunto sobre a comunicação de pessoas vivas, Kardec também aproveitou para abordar lá em O Livro dos Médiuns. Sim. É que quando, assim, eu tenho até aqui, quando não é direto, eu não estou pondo, né? Não, tudo bem. Não, mas é importante que tem mesmo, né? Tem uma abordagem sobre isso. A outra, com relação àquele primeiro espírito condenado, eu achei interessante porque tem uma série no Netflix que chama Lúcifer. Tem lá as cenas hollywoodianas. O Lúcifer era o demônio que cuidava lá do inferno e ele veio para a Terra. E aí na série, ele comenta lá e aparece até um momento em que o castigo lá no inferno é a pessoa, a alma,
ficar repetindo o crime, a cena do crime que ela cometeu. Sim. Que é a mesma situação aí do condenado. Ele ficar na casa, lembrando, vendo o homicídio que ele cometeu. Isso mesmo. Eu achei bastante interessante de ver que, por mais desequilibrado que seja o espírito, quando começa a tratá-lo com compaixão e amor, lógico que ele só foi levado ali porque ele já estava num estado que já deu condição dele melhorar, né? Se leva ele talvez uns 30, 40 anos antes, não ia ser possível. Mas quando o espírito já começa a dar condição de melhorar, é o que você sempre fala, Donizete, de quando eles levam o espírito para trabalhar numa reunião mediúnica, que já foi muito trabalhado antes, né? É uma situação quase que de final para que ele se reharmonize. Lembrando que depois disso tem a expiação e a reparação. E a reparação, né? Ele mesmo falou... As encarnações dele deverão ser comprometidas. Ele mesmo falou, hoje eu estou sofrendo mais, porque antes eu sofria de estar ali preso, sem esperança, mas hoje o remorso ele é mais forte, né?